Glória a Deus. Amém. Então vamos orar. Em nome de Jesus. Abaixe as cabeças onde você estiver, na sua casa. Se estiver perto de alguém, pegue na mão dessa pessoa. E vamos orar todo mundo junto. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, graças te damos, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias e sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, Senhor Deus, que nos constrange. Obrigado, Senhor Deus, porque não existe palavra para descrever o tamanho do Seu amor. Como disse, Senhor Deus, João 3,16, que o Senhor amou de tal maneira. João não conseguiu descrever, Senhor Deus, pois o Teu amor é tão grande. O Senhor não nos olha com interesse, o Senhor não nos olha, Senhor Deus, como um homem vê, o Senhor não nos olha como um amigo vê, o Senhor não nos olha como alguém que quer fazer apenas uma caridade qualquer. O Senhor nos ama de tal maneira, Senhor Deus, que o Senhor possa derramar a Sua unção sobre nossas vidas, que o Senhor possa derramar cada dia mais, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Precisamos estar cada dia cheios, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Graças te damos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Para mim é estranho estar aqui, mas amém. Aqui? Tá certo. Amém. Ontem, quarta-feira, no grupo familiar, né, o pastor Kleber comentou alguma coisa e naquele momento o Espírito Santo me deu um start. Não sei se o pastor Kleber lembra daquela questão da saída do Egito, né? Não, do deserto, que o deserto é bênção. E quando estavam se falando sobre essa questão do deserto, que no deserto a gente encontrava a bênção do Senhor, naquele exato momento o Espírito Santo me falou que Canaã, que estava para as pessoas que Deus tinha preparado, não receberam naquele exato momento, porque estavam acompanhadas de pessoas erradas. Vou tentar falar melhor. O que mantém alguém no deserto é estar acompanhado de pessoas erradas. E a gente está num culto de oração, né? E tem tudo a ver isso, porque quando a gente está acompanhado de pessoas erradas, a gente não é motivado a orar. Quando a gente está acompanhado de pessoas erradas, a gente não é motivado a buscar a Deus. Quando a gente está acompanhado de pessoas erradas, a gente tende a fazer coisas erradas. E eu queria que os irmãos abrissem 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Quem achou vai dizendo amém aí na sua casa. Misericórdia. Versículo 33. Vamos ler do 24 ao 34, amém? De outra maneira, versículo 29, tá bom? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro? Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras versões diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Amém. Isso aqui é interessante, primeiro para entender porque ele estava falando isso, né? Coríntios se tornou uma grande igreja no Império Romano, né? Coríntios é uma cidade, e nessa cidade Paulo conseguiu construir, né, uma igreja. Quando eu digo construir uma igreja, não é construir um prédio. Pessoas naquela cidade se converteram, né? Uma coisa que chama a atenção dos historiadores é que havia lá uma coisinha chamada prostitutas cultuais, né, que eram mulheres que ficavam nos templos dos deuses pagãos
para lá serem oferecidas como prostituição mesmo, como culto a algumas divindades da natureza, vamos dizer assim. E essas mulheres se convertiam, né? Porque isso é interessante, porque o apóstolo Paulo ele demonstra que ele queria muito mais mostrar a Deus por meio, né, da unção do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, do que pelo convencimento intelectual. Né? E aquelas pessoas que tinham envolvimento com aquelas práticas, né, foram se convertendo e começou a haver um grande avivamento, vamos dizer assim, em Coríntios. E começou a ter uma igreja lá. Não sei como é que eles se reuniam, talvez nos cultos familiares. E eles, a princípio, receberam de bom grado a palavra de Deus. Foram cheios do Espírito Santo, mas com o tempo começou a surgir no meio da igreja, não no mundo, não fora da igreja, mas dentro da igreja, pessoas que começaram a perverter as escrituras sagradas. Não, perdão, naquela época não tinha escrituras sagradas, né? Perverter as pregações dos apóstolos. E eles começaram a dizer: Jesus não ressuscitou. Por isso que Paulo fala: então, estamos sendo batizados em nome dos mortos? Para que serve isso? Então, para que, se não há ressurreição, então para que tudo isso? Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso é bem interessante, porque quem falava isso era um filósofo grego chamado Epicuro, que fala que a vida nada é. Acabou a vida, morre, não enterra, então é um bicho do mato. Entendeu? Então, para você ver como é que as coisas são tão sutis, filosofia grega estava entrando dentro da igreja, por meio dos próprios irmãos, que eu acredito, sinceramente, que quem faz o mal, muitas vezes acha que está fazendo o bem. Entende isso? Uma pessoa que sai fazendo mal, muito possivelmente, ele acha que está fazendo algum bem. Né? É alguém que sai falando mal dos irmãos, alguém que fica criticando as pessoas, gerando contenda, acha que está certo. Ou gerando dissensão entre a igreja e o pastor, ou entre alguns irmãos. Inclusive, isso tem características de psicopatia, né? Então, assim, eu acredito fielmente que quem faz o errado acha que está fazendo certo. Até porque eu aprendi há algum tempo que Satanás, ele é o cara mais esperto para ensinar o povo a achar que o errado é certo e o certo é errado. Então, Paulo, no versículo 33, eu gostaria que os irmãos, né, com ousadia, marcassem esse versículo na Bíblia de vocês. Não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? E isso me faz lembrar, gente, de uma passagem, foi daí que eu entendi e que eu comecei a ter esse start, né, na quarta-feira, que era aquela passagem onde o povo de Israel sai do Egito, passa pelo deserto, né? E assim, estudiosos dizem que essa caminhada do Egito até Canaã, aquela região que era de Canaã, não durava 60 dias caminhando. Não sei, imagina só, crianças, mulheres, né, animais, caminhando. Eles não estavam correndo no passo do homem, estavam correndo muitas vezes no passo de crianças menores. Demorou um tempinho para chegar lá. E nesse tempinho para chegar lá, imaginem só, eles viram o mar vermelho se abrir. Só isso. Se você prestar bem atenção nas escrituras sagradas, a Bíblia diz que abre um paredão de água desse lado, abre um paredão de água do outro lado, e eles passam no meio da terra seca. A terra não estava nem molhada. Olha, observe na escritura, você vai ver isso. O milagre foi grande. E outra coisa, não foi algo assim, como se vê nos filmes que a gente vê, que é bem rapidinho, não. A Bíblia diz que eles passaram a madrugada atravessando. Porque era muito longe. De uma ponta para outra era muito longe. Então eles viram algo. Posteriormente, eles veem outros milagres. Né? A gente vê a questão das cordonizes, que eles estavam querendo comer carne, não tinha carne. Eles tinham a questão do pão, né, que Deus fez cair do céu, né, tinha a questão de Mara, ali, essa passagem é muito legal, que Moisés joga um pedaço de pau, se eu não estou lembrado bem, na água, porque a água era amarga e ficou doce, e eles começam a ver aquilo. Imagine só, várias pessoas vendo aquilo, e viam que a mão de Deus estava com Moisés, né?
E quando eles chegam na terra de Canaã, no limiar, na fronteira, né? E aí que a gente vai começar a ler as passagens bíblicas. Vamos abrir aí em Números, certo? Números fica no Pentateuco. Quem não sabe quem é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Vem Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Vamos abrir no capítulo 13. Eu gosto muito do Antigo Testamento, porque é onde tem as passagens que eu mais viajo. Gente, imagina só. O povo de Israel passou 400 anos como escravo. Uma geração morria, entrava outra, uma geração morria, entrava outra, isso durante 400 anos, e eles viviam como escravos. Escravo não tem direito nenhum. Não tem direito a ter uma vestimenta adequada, não tem direito a ter uma comida adequada, não tem direito a ter maquiagem para as meninas, não tinha maquiagem, só os egípcios usavam maquiagem, viu? Os egípcios eram como é que eram as blogueirinhas, certo? Eram os egípcios. Eles não tinham direito, o direito que eles tinham era trabalhar, e se não trabalhasse, apanhavam. Esse era o direito dos escravos israelitas. Esse era o direito, trabalhar e apanhar. E não tem essa de dizer assim, como é que o pessoal no exército fala? Não, como é que é? Quero morrer. Tinha isso não, quero morrer não, você vai trabalhar. Não tinha não, você vai trabalhar. Imagine esse sofrimento. A Bíblia diz que eles clamaram de tal forma que Deus escutou dos céus. Por isso que ele levantou o Salvador Moisés, né? Então imagine só esse sofrimento, e Deus com braço forte, né, tira o povo de Israel do Egito. Aí você lembra daquelas passagens, né, das 10 pragas do Egito, mas a versão em inglês eu acho muito legal, porque ele fala 10 wonders, que é as 10 maravilhas do Egito. A Bíblia em inglês não chama de praga, chama de maravilhas de Deus, né? E aí você vê a praga de gafanhoto, a praga de piolho, a praga de meteoro, a praga de caiu fogo do céu, né, que é o que eu chamo de meteoro, vê o mar, vê o Nilo virar sangue, entre tantas coisas. E o povo de Israel via aquilo. E assim, às vezes eu conversando com minha esposa, e a gente lê essa passagem e acha que o Egito é um bairrozinho, tipo assim, né, o Alecrim, pequenininho. Não, gente, o Egito era um país, e nesse país tinham várias cidades, e o povo de Israel morava especificamente numa cidade. Todo o Egito era varrido pelas pragas, ou pelas maravilhas de Deus. As pragas só não chegavam na cidade onde o povo de Deus morava. Aleluia! E eles viam isso. Eles não só ouviram falar disso, eles presenciaram, eles viveram isso. E viram Deus, né, pegar todos os deuses do Egito e lançar abaixo por meio das 10 pragas. Imagina só, 10 pragas, saída do Egito, passa no deserto, vê milagre, e eles tinham uma promessa. Que promessa é essa? Era a promessa de Abraão, que Deus ia dar aquela região para eles. Uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, a terra que que eles não seriam mais escravos. Imagina só, que bênção. Imagina só, né, Kleber tendo uma vida hoje que não precisaria mais trabalhar, só viver a obra. Imagine Valdemir, sem precisar mais passar agonia no trabalho, pensar em pagar as contas. Porque querendo ou não, é uma vida meio de escravidão essa, né? Essa vida sempre está querendo pagar conta, só tem isso para pagar a conta, misericórdia, né? Espera aí, vocês dois, vocês vão saber o que é isso. E eles foram para essa terra abençoada. E o versículo 13, capítulo 13, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quem está prometendo aqui é Moisés, gente? Deus prometeu que ele ia dar ao povo de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um qual príncipe entre eles.
Vamos agora para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muito. Versículo 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, ou que tais são as cidades em que habitas, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Ponto. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra. Amém? Deus dá uma estratégia. Vai. Não manda o povo todo não. Eu quero que você mande 12 espias. Um de cada tribo para olhar essa terra. E Moisés chama os principais. Ele não chama qualquer um não. Ele chama os príncipes. Os príncipes vêm de primeiros. Primeiro na linhagem. No caso da linhagem de família. Os chefes de família. Ele não chamou qualquer um. Primeiro ponto. Ele não chamou o seu Zé das Couves, nem o seu João da borracharia. Mas ele chamou os príncipes, os cabeças de cada família. Dos 12 filhos de Jacó. E eles foram. Olha a resposta deles no versículo 25. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe a conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Era uma terra abençoada. No entanto, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderosa, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram. Você sabe o que significa infamar? Eles geraram uma contenda. Mas uma contenda tal que o povo quis matar Moisés, quis matar Arão. Uma contenda tal que eles começaram a dizer: Deus trouxe a gente para morrer aqui. Que Deus é esse? Imagina só. Imagina só, talvez eles achassem que o Deus que abriu o mar não poderia livrar eles da mão dos inimigos. E é por isso aqui é interessante. A Bíblia vai dizer que Deus não deixou mais aquele povo entrar. Eu vou voltar ao texto, mas eu quero bater nesse ponto aqui. Deus não deixou aquele povo entrar, aquele povo que se levantou contra Moisés, se levantou contra o ungido de Deus naquele momento, se levantou contra as autoridades que Deus constituiu, né? Se levantou contra a promessa de Deus, se levantaram contra a palavra de Deus por causa de que algumas pessoas, e não a maioria do povo, mas a maioria dos espias, né? Chegaram e disseram: olha, é muito difícil, nós não vamos conseguir, vai acabar, se a gente for para lá a gente vai morrer. E Deus não deixou que aquele povo, juntamente com aqueles espias, entrasse na bênção. Olha que interessante. De fato, no deserto Deus operou milagres.
E aquele povo viveu de milagre. Imagina só, viveu de milagre, mas não é viver na bênção. Uma vez eu não entendi, isso aqui é bem interessante, eu não entendia isso. Uma vez um pastor chamado pastor Lucinho Barreto, ele falou assim: você quer viver de milagre no seu casamento? Aí o pessoal, amém, pastor, glória a Deus. Ele falou: pois eu não quero viver de milagre no meu casamento. Porque viver de milagre no meu casamento é tipo assim, viver por um fio. Só um milagre para salvar. Não quero viver de milagre em milagre, quero viver na bênção do Senhor. É viver, não tem nem palavras para mensurar o que é viver na bênção do Senhor. Só em você viver num lar onde a paz é muita coisa, onde os seus filhos não lhe dão trabalho, e você vê eles prosperarem nos caminhos dele, e vê a sua esposa lhe respeitando, vê o seu marido lhe honrando, vê a sua casa não faltando pão, trabalhando, todo mês tendo o seu sustento certinho. Viver na bênção, vai viver de milagre. Entendeu? Eles não entraram, viram os milagres, viveram precisando de milagre em milagre, mas não viveram a bênção. Josué e Caleb entraram, porque eles não foram, na conversinha negativa. Olha o que Caleb vai dizer no versículo 30, capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. Certamente prevaleceremos contra esses desafios. Amém? Fato é que a nossa vida é cheia de desafios. Estava comentando com o Kleber hoje no carro, que às vezes eu fico agoniado porque é muito desafio. E muitas vezes eu me sinto... É muito fácil dizer que Caleb é o cara, e Josué, mas na maioria das vezes a gente faz parte do povão que tem medo. Entende isso? A gente tem que olhar para isso. Por isso que eu gosto muito do Antigo Testamento, porque você vê os testemunhos dessas pessoas. Deus... Vamos para frente aqui. Tem um texto aqui muito interessante de Caleb. Caleb vai dizer o seguinte, lá no livro de Josué. Fala assim, Caleb vai dizer para Josué: Deus conservou a minha força, a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, eu tenho agora a mesma força para entrar e sair da guerra. Isso porque ele confiou. Ele confiou. Confiou que Deus era poderoso para abençoar eles naquele momento, e era poderoso 40 anos depois a abençoar eles do mesmo jeito. Amém? Entenda algo. Muitas vezes a gente reproduz aquilo que a gente escuta. E eu não estou falando de papinha. Matou um, matou outro. Não estou falando disso. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, tem irmãos que falam: o louvor está ruim. O pastor só prega aquilo. Olha isso, olha aquele irmão. Aí começa a gerar aquele clima na igreja de divisão. E isso aqui não vai para frente. A gente tem que ser que nem Josué e Caleb, pela fé, viu? Tem que ser pela fé, literalmente. Porque, imagine só, eu estou falando aqui porque a gente conhece a história, sabe que Deus abençoou Josué e Caleb, eles venceram a guerra lá, mas eles foram sem saber, sem ter algo concreto que aquilo. Eles só tinham, vamos dizer assim, na figura humana, apenas a palavra de Deus. E para eles a palavra de Deus era o quê? Suficiente. A palavra de Deus era suficiente. Amém? Vamos para frente. Versículo 14. Versículos 6 e 9. 6 ao 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes no Antigo Testamento é um sinal de revolta. Eles se revoltaram com a incredulidade.
E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Olha aí a condição. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Josué e Caleb e aquele povo tinham armas para enfrentar um exército? Provavelmente não. Talvez pedras, pedaço de pau. E ele estava dizendo: a gente pode enfrentar esse povo que tem exército. Olha o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então fará entrar nessa terra e nola dará. É isso. Se o Senhor se agradar... Como é que você agrada a Deus? Você sabe essa resposta? Você sabe a resposta? Como agradar a Deus? A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Parece ter uma redundância, né? Mas se você não crê, você não agrada a Deus. Crê que Ele é galardoador. Crê que Ele abençoa aqueles que confiam nele. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a andar com gente que não acredita na Bíblia, se você começar a andar com gente que diz: não precisa orar. Você vai dizer que existe isso só pessoas que não são da igreja. Não, dentro da igreja mesmo. Eu conheci pessoas dentro da igreja que quando começava o louvor e o ministro de louvor falava: levanta a mão e vamos adorar o Senhor. Aí o irmão batia assim e fazia: para que isso? Quer se mostrar? Não tem para que isso. Para que agradar o Senhor? Assim, não precisa. Deus conhece o meu coração. Dê um glória a Deus aí, irmão. Não precisa. Deus conhece o meu coração. Irmão, você precisa falar de Deus nos lugares onde você for. Para que isso? Isso é Estado Islâmico, né? E começa a contaminar. Realmente, né? Para que isso? Vai gastar. Engraçado, um dia eu fui para um evento com uns colegas da igreja, de várias denominações, pessoas que eu conhecia que eram desse jeito. Aí nesse evento começou a tocar umas músicas lá do mundão. E aí essas pessoas estavam lá desse jeito, dançando, levantando a mão. É isso aí! Aí eu parei e fiquei assim: poxa, para isso pode, mas para levantar a mão para o Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, não precisa. Demonstrar alegria para esse Deus, não precisa não. Mas para cantar música de grafite, de chiclete com banana, chiclete com isso, tem nada a ver. Tem nada a ver. Cuidado com... Olha lá, Coríntios, de onde surgiu as más conversações, não foi lá fora, foi dentro da igreja. Não estou dizendo que a igreja... por favor, não interprete isso errado. Não estou dizendo que a igreja está ensinando coisa errada, que os irmãos aqui tudo é falso. Não é isso não. Mas a gente tem que se atentar com o nosso coração. A gente tem que aprender a reter o que vem, o que é bom, o que vem. E o que é mal, a gente nem dá ouvido. Se faz de doido. Para sair do ciclo, sabe? O ciclo da fofoca, o ciclo da contenda, o ciclo da falsa doutrina. Quando você sai desse bolo, quando você sai dessa arrumação, você começa a ter ousadia na fé. Amém? Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido a palavra, viu? Deus te abençoe. Não, mas é porque eu aprendi uma coisa com o Senhor. Quando o Senhor manda parar, tem que parar. Porque o que passa disso é a procedência do maligno. Entendeu? Vem do homem, entendeu? Pastor Valdemir, por favor.
Os irmãos estão brigando aqui comigo para eu continuar aqui, ó.